quais são esses fatores contribuintes? Bem, eu citei aqui a ICAO, né, a Organização Internacional de Aviação Civil. A Internacional de Aviação Civil, ela divide esses fatores contribuintes, né, que são muitos, né, em três áreas de estudo diferentes, né? Então, para poder organizar, são muitos os impulsionadores de acidentes. Eles acontecem todos juntos, né? Uns com mais intensidade, outros com menos, né? Mas para poder entender essa história de investigação de acidentes e poder divulgar para a comunidade aeronáutica o que realmente aconteceu, né? A ICAO dividiu esses fatores contribuintes em três grandes áreas de estudo, tá bom? Então tem a área de estudo do fator humano, né? Que ela compreende o complexo, né, biológico do ser humano, né, o homem em si. Ela se divide em aspectos médico e aspecto psicológico. Então você tem aí os profissionais, né? Muitas das vezes numa comissão de investigação de acidentes, a gente tem que solicitar a participação de um médico, um médico qualificado que tenha curso, né, curso de investigação, né, para poder nos ajudar, para a gente conseguir entender o que aconteceu. Assim como o Uhum. psicólogo. O psicólogo é um profissional muito usado nas investigações de acidentes. Eu faço entrevista com tripulações, com testemunhas, mas eu sou de manutenção, né? O psicólogo, ele é um profissional de quê? Um profissional do comportamento. Então, ele sabe as perguntas certas, ele sabe direcionar. A gente que é qualificado também sabe, mas o psicólogo, ele é o especialista dessa área. E quando você vai fazer uma investigação, sobretudo um acidente complexo, né? Você precisa de quanto mais especializado o investigador, melhor, né? Então, nessa área de fator humano, nós temos o aspecto médico e o aspecto psicológico. Beleza? Uhum. De- Depois nós temos o fator operacional, né? O fator operacional, como o próprio nome já diz, né? Fala da operação, fala do manuseio da aeronave, da operação da aeronave. Ele abrange o desenvolvimento do ser humano, a infraestrutura aeroportuária e a infraestrutura de tráfego aéreo. Não sei se fica claro para todo mundo, né? A infraestrutura aeroportuária é tudo aquilo que abrange a aeronave quando ele está no solo, né? E a de Uhum. tráfego aéreo são os organizadores do tráfego aéreo, que nós estamos aí com os profissionais do DECEA, né, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que fazem um excelente trabalho aí no controle de tráfego aéreo brasileiro, né? O controle de tráfego aéreo do Brasil é um dos melhores do mundo, né? Então nós temos o fator operacional que estuda todas essas áreas aí, né? A atuação do ser humano com a máquina, né? E interagindo aí na infraestrutura aeroportuária e na infraestrutura de tráfego aéreo, não só da tripulação para a infraestrutura, como da infraestrutura para a tripulação. Às vezes você pode ter um problema de aeroporto que gera um acidente, né? Se você já teve a oportunidade, a curiosidade de ir no YouTube procurar o acidente lá de Tenerife, teve maiores número de mortes, né? Foram uma colisão no solo de dois Boeing 747. Foi um problema de um aeroporto que estava com possibilidade de bomba, um aeroporto grande, então todo o tráfego foi transferido para esse aeroporto de Tenerife, que era um aeroporto pequeno, que não tinha essa infraestrutura toda aí. Eu não vou explicar mais, que você pode ver lá no YouTube. É uma história grande, mas no final você tinha lá um avião decolando e um outro cruzando a pista. E houve a colisão no solo, infelizmente, né? Então, o fator operacional, você tem lá abrange o desenvolvimento do ser humano, tá bom? A infraestrutura aeroportuária e a infraestrutura de tráfego aéreo. Beleza, Nídia? Tranquilo? Beleza. Então, a gente tem o fator humano, E o fator operacional operacional e. e falta o fator material, né? O fator material, ele fala especificamente da aeronave, ele fala da aeronave em termos de projeto, né? As características da aeronave, como projeto, a fabricação da aeronave, a montagem, o manuseio do material que foi usado para construir a aeronave, não a aeronave em si como uma coisa grande, como a gente pensa, mas as peças pequenas também, né? Um problema numa peça pequena é um problema de tratamento térmico, um problema de usinagem, de fundição, ela pode fragilizar essa peça pode gerar uma descontinuidade, quebrar em voo e independente da ação da tripulação, e a gente tem um acidente também, né? Então, o fator material, ele fala, né, ele abrange, né, essa área de projeto, tá bom? Então você tem lá o fator, né, humano, fala do ser humano, né, nos seus aspectos médico e psicológico. Você tem o fator operacional, que é a atuação do ser humano com a máquina
e não deixando esquecer da infraestrutura aeroportuária e da infraestrutura de tráfego aéreo, e ainda o fator material, que trata da questão da aeronave em si, do projeto de engenharia da aeronave. Só comentar aqui sobre a mensagem que chegou. Sim. Suboficial Lima, amigo e aluno do mestre Nilson. Olha só, parabéns pela iniciativa. Não conheço profissional mais capacitado para dissertar sobre o assunto. Forte abraço. Ô, meu amigo, você não só agradeço pela participação aqui, estar presente conosco, né? E também pelo que você está dizendo aí, né? Você é muito gentil, na verdade, né?